então agora eu vou falar de esportes coletivos, que são os mais famosos aí do mundo. Eu citei aqui nos esportes coletivos, tem alguns da lista que eles não são populares aqui na região que eu estou gravando, né? São populares no mundo, mas é por população que consome. Então, basicamente é Estados Unidos, assim, tipo rugby, beisebol, futebol americano, enfim, pelo menos no sentido de consumir, né? No sentido talvez de praticar é um número expressivamente menor. Então eu não coloquei essa lista aqui, mas eu coloquei naturalmente o esporte mais jogado em todo mundo, né? Futebol. Basta ter um campo aí. Aqui no Brasil acredito que você acha gente fácil para jogar na grande maioria dos lugares aí. É um esporte muito interessante, muito bom, é ótimo de ser jogado, ajuda na disposição física, né? Tem inúmeras vantagens aí do futebol. Só é uma coisa que eu fico meio com receio, que o contato desse esporte ele pode ser maior do que o contato de uma luta, né? Algo que eu vejo assim. Na luta, geralmente a pessoa até já está protegida. No futebol não tem tanta proteção assim, não tem como se jogar protegendo os dentes, protegendo todo o rosto. Eles usam uma luva para quando vai a pancada ser reduzida na luta. No futebol, você recebe impacto de qualquer parte do corpo, em qualquer parte do corpo, bem dizer, né? Então, é um esporte que tem seus riscos, mas é um esporte muito jogado. E vale a pena aí ser considerado na sua prática de esportes. Tem as suas variações, tá? Eu não coloquei eu coloquei futsal, futebol 7, né? Mas tem outros, tem showball, tem, enfim, grama sintética, quadra maior, quadra menor, campo oficial, campo não oficial, CT, que é centro de treinamento. Enfim, tem uma diversidade imensa aqui de futebol, tanto no jogo como no treino, né? Você pode treinar, bater pênalti, bater falta, fazer cruzamento, como você pode treinar apenas a questão do jogo em si, né? Jogar. E são muitas variações, que é bem interessante, tá? Eu recomendo aí para quem gosta dessa modalidade, apesar dos riscos. É uma coisa que eu, por exemplo, me lesionei jogando vôlei. Então você consegue não se lesionar no futebol, como pode conseguir se lesionar num esporte que nem é de tanto contato assim. Então varia muito e de situação para situação, né? Mas é um exemplo aí. E na atividade física já uma coisa, uma desvantagem de todos, eu diria, de 100% dos esportes, é que tem um risco de lesão. O risco de lesão ele pode acontecer com a pessoa parada, mas ele é maior com a pessoa em movimento. Então o risco de lesão em praticamente todos os esportes é maior do que fora do esporte. É uma desvantagem, mas assim, é uma coisa que a gente deve aprender a lidar, né? Um desconforto, uma dor que a gente deve aprender a lidar para conseguir ter uma melhor qualidade de vida, tá? Eu não vejo muito como você ter mais energia, você ter mais vantagens, e sem isso, sem falar que a frequência da lesão, ela geralmente é baixa perto da frequência que tu pratica o esporte. Então essa é a minha visão. Por exemplo, eu tive 2 lesões em 1 ano, né? Foram lesões pequenas, digamos assim, mas foi o decorrer de 1 ano inteiro. E esse ano fiz bastante atividade física. Estou com a intenção aí de início de 2023 dar uma ativada total aí nas corridas, aproveitar o verão e melhorar alguns pontos aí, começar a recuperar meu peso no sentido de que eu ganhei massa, agora eu quero dar uma perdida na massa, né? Então, enfim, é um comentário aqui. A questão de vôlei e suas variações, então, eu jogo atualmente vôlei de quadra, mas algum tempo atrás eu jogava vôlei de areia, assim como tem futevôlei, tem o vôlei de areia de dupla, enfim, tem N possibilidades aí no sentido do vôlei. É uma modalidade muito interessante para quem gosta de algo em equipe. É bem divertido jogar assim com a galera do serviço, inclusive. Tem basquete, né, que é um esporte que tanto o treinamento como a questão prática é bem interessante, né? Você estar picando e arremessando a bola
você estar correndo, você estar passando pelas pessoas, bem como o handebol também tem essa prática parecida, né? Tem o contato ali, é bem interessante, bem divertido. Particularmente nos esportes que tem gol, né? Tipo handebol, futsal, assim, eu gosto de jogar de gol. Né? Futebol de campo eu não joguei muito, tenho pouca experiência, mas gosto também, é bem interessante. Então, agora eu vou falar sobre as vantagens e as desvantagens. Tem algumas vantagens em alguns esportes e algumas desvantagens. Então, a vantagem do esporte individual, que eu citei lá em cima, caminhar, correr, dançar, nadar, andar de bici, né? A vantagem desse tipo de esporte, ela é gigante, assim, é uma vantagem gigante no sentido de que você não precisa de outra pessoa para fazer. Se, por exemplo, o teu parceiro de treino desistir ou tu não tiver mais equipe, tu pode continuar fazendo. Embora, né, nesses casos assim, é recomendado, né, eu notei já, embora não é necessário para mim, acredito, talvez seria melhor se eu tivesse uma equipe de corrida, né, uma equipe para correr comigo, mas eu notei que eu não preciso disso para engajar, eu consigo me manter engajado. Embora acabei dando uma pausa porque eu me machuquei e outra porque eu acabei mudando as prioridades. E assim, a vantagem é que você não precisa de equipe. Né? É útil ter equipe, mas você não precisa. E a desvantagem, por outro lado, vai ser que para algumas pessoas elas vão acabar não engajando. Né? Aqui tem duas possíveis respostas, né, que dá para se ter. Primeiro é você ter de fato uma equipe, né, ter uma equipe aí, uma dupla para correr junto, caminhar junto, uma galerinha que vocês, um grupo de corrida aí que vocês correm, é muito interessante. E a segunda estratégia, não menos útil, é não necessariamente ter um grupo, mas ter uma pessoa próxima, aí, um filho, um cônjuge, alguma pessoa aí próxima da sua convivência, né, alguma mãe, pai, que vai pegar em cima de você. Então, por exemplo, não vai correr contigo, mas vai te cobrar para você ir correr porque você mandou essa pessoa te cobrar. Então, tipo assim, é uma espécie de guardião, também é possível. Mas ela tem a desvantagem, né, que a pessoa pode não estar engajando, mas ao mesmo tempo, se todo mundo desistir, ou se você mora numa cidade do interior, que nem eu tô morando agora, você consegue fazer sozinho, tá? Então essa é a maior vantagem. Inclusive eu estava incentivando, um pouco antes de eu chegar aqui, a minha mulher e a minha tia a fazerem caminhada, né, para elas começarem a correr e tal, me acompanhar. Só que ambas acabaram não engajando, né? Ambas acabaram não engajando. Agora ambas começaram no treino funcional, né? No mesmo treino que eu faço, elas começaram, então já é um avanço. Vamos continuar aqui. As vantagens e as desvantagens do esporte em dupla. Então, o esporte em dupla, ele tem essa mesma questão que eu citei do esporte individual, né? Ele retorna um gasto energético, ele retorna em energia também. A vantagem de ser em dupla é que você vai ter aquele negócio de vitória ou derrota, né? Digamos assim, você vai ter esse ponto. Você vai ter um parceiro de luta ou um parceiro de dança, digamos assim. Você vai ter algumas coisas assim, mas a desvantagem é que se você ficar sem parceiro, você não consegue praticar o esporte em si, você só consegue treinar, tá? Essa é a desvantagem. E os esportes coletivos entram do mesmo jeito. A vantagem do esporte coletivo é a diversão, e que tem toda uma equipe jogando, que é divertido, a gente dá muita risada e tal. Inclusive eu jogo vôlei. A desvantagem é que você não consegue, por exemplo, fazer a prática se o local não estiver disponível ou se as pessoas, por um acaso, não puderem ir, como aconteceu recentemente. Teve alguns momentos que a equipe do vôlei ali do serviço não pôde ir e agora, nessa virada do ano, o local ficou indisponível. Eles fecharam agora um recesso de praticamente um mês para nós. E aí a gente vai ter que recuperar o horário ano que vem e estar novamente no horário que a gente já possui. Então assim,
Tem a vantagem, né, tem a vantagem que é mais divertido, é mais interessante assim do que uma corrida sozinho, por exemplo. Não tanto recompensador, eu sinto que na corrida eu gasto mais energia, porque eu sou focado e faço sozinho e corro o tempo todo, mas no sentido de passar o tempo e gastar energia é muito recompensador. Mas a desvantagem é que depende das pessoas e do local. Então, assim, tudo tem os prós e contras. Agora, você precisa entender, né, o que é importante para você, o que você considera viável para você estar aí de fato escolhendo.